Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Pílulas do Agronegócio, com José Luiz Tejon. Olá pessoal, o Brasil precisa no mínimo 300 milhões de toneladas de grãos na próxima safra 2022-23. Para isso precisamos de mais de 300 bilhões de reais para financiarmos a nova safra, como pede o ministro Marcos Montes da Agricultura. O Brasil está no exato momento de mostrar ao mundo que somos legitimamente a verdadeira potência agroalimentar. E somos a agropecuária que conta com o menor subsídio do mundo, menos de 0,7% das despesas do governo. Ou seja, este setor, que mantém a economia viva, mesmo no mundo em pandemia e crise, numa guerra, conta com um dinheirinho desproporcional à sua necessidade e oportunidade. Lideranças do país. Este é o ano de dar todo o nosso apoio e segurança aos produtores rurais. Precisamos, devemos e podemos superar 300 milhões de toneladas de grãos. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, hoje eu vou trazer para você dois convidados. O professor João Miguel Ruas, que é mestre em agronomia e professor do curso de agronomia da Unopar de Londrina, no Paraná, e Carla Jadão, que é nutricionista com mestrado em tecnologia do leite e professora também da Unopar de Londrina, no Paraná. E nós vamos falar a respeito das propriedades nutricionais do milho e as características da cultura. Professor João Miguel Ruas, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite. Olá, Divino, eu que agradeço o convite. Professora Carla, mais uma vez, nós já tivemos uma oportunidade de gravar uma entrevista juntos, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Divino. E eu achei interessante essa abordagem, porque sempre que a gente fala de milho, João, sempre traz aqui as características da cultura do milho. E hoje nós vamos falar, além dessas características, vamos falar também da parte nutricional. Eu acho que é um bom casamento dessas duas informações e vai enriquecer aqui para o nosso público. João, é possível cultivar milho nos dias de hoje com baixa tecnologia? Olha, Divino, depende muito do que o produtor tem como objetivo, tá? Se ele realmente trata dessa cultura com interesse comercial, é muito difícil, tá? A cultura do milho hoje ela é muito exigente em vários pontos, e posso destacar aqui, por exemplo, como no ponto de vista nutricional. Então, nós precisamos mesmo, para alcançar altas produtividades ou viabilizar, né, o custo-benefício do produtor, trabalhar com milho de média ou alta tecnologia, né? E só para resumir também, para aqueles ouvintes que de repente estejam perguntando o que é um milho de alta, média, baixa tecnologia, né? É a tecnologia que a gente tem tanto na semente, tá? São as variedades, o gene ali que é colocado naquela semente e também os insumos que envolve essa produção, como os agrotóxicos, né? Que são os produtos fitossanitários ali que a gente utiliza para fazer controle de pragas e doenças, os fertilizantes que a gente coloca também para fazer um aporte nutricional para a cultura. Bom, no geral, nós temos os produtores que plantam milho em nível comercial, né, João? E tem aqueles que plantam para o consumo próprio. Existe aí alguma diferença no cultivo dessa cultura dentro dessas duas modalidades? Existe, né? E existe uma diferença importante, tá, Divino? Então, além dessa questão do nível de tecnologia, né, como a gente mencionou anteriormente, nós podemos destacar também a época de plantio. Tá? Então, existe a possibilidade de você fazer o milho verão, né, que é aquele plantio ali que entra principalmente no período das águas, que a gente costuma dizer, né? E também existe a possibilidade do produtor fazer o cultivo de inverno dessa cultura
né, que é logo após ele colher a cultura de verão implantada, como, por exemplo, na maioria dos casos, soja, né, a gente pode citar aqui. Então, isso implica muito também. Tá? O que a gente sempre orienta aos produtores, independente do nível tecnológico, é sempre respeitar as épocas de plantio, né, porque isso realmente vai interferir de uma forma muito grande, digamos assim, lá no final, né, do ciclo da cultura, que é o que todos esperam, independente se é para consumo próprio ou comercial, que é uma boa produção, né? E essa janela de plantio ela tem ficado cada vez mais apertada, né, para quem cultiva em nível comercial. Ah, exatamente. Hoje é uma necessidade do produtor ele não errar o time, né, que a gente costuma dizer, que são as janelas de plantio mesmo, que são os períodos, né? Então se vai fazer um milho verão, você tem que fazer a colheita da cultura do inverno no período correto para poder entrar plantando esse milho do verão no período correto, ou vice-versa, né? Se você vai fazer o plantio do milho do inverno, que a gente costuma chamar de milho safrinha, ele tem que tirar essa cultura de verão num determinado período ali, existe um tempo, digamos assim, máximo, o qual ele pode estender essa janela e a partir daquele momento, se ele não colher para não entrar plantando logo após, ele pode não conseguir cumprir, né, todo o ciclo da cultura e aí ter um problema lá na frente na hora de colher, né? Professora Carla, deixa eu pegar um pouquinho da fala aí do professor João. Dentro dessa questão da cultura comercial e dentro do plantio, né, ali do quintal para o consumo. O comercial tem gente que não entende, fala assim, por que se planta soja, por que se planta milho, por exemplo, né? Planta tanto, mas sendo que a gente não come tanto milho assim. Às vezes não come o milho, mas indiretamente a gente está comendo porque esse milho é utilizado para ração animal e a gente está se alimentando dessa carne. Então, indiretamente, a gente acabou consumindo milho, não foi? Sim, em forma de farinhas também, tem outras maneiras de se consumir o milho, né? Então, milho não é só in natura ou enlatado, o milho está presente em várias farinhas, em vários espessantes de produtos industrializados, então ele está sendo consumido pela população, né? E quais são, Carla, os benefícios nutricionais do milho? O milho é um alimento muito rico nutricionalmente, então ele tem várias vitaminas, ele tem vitamina A, vitaminas do complexo B, ele tem vitamina C, ele tem vários minerais importantes, como magnésio, ferro, cálcio, potássio. Então, nutricionalmente, ele tem um alto valor nutritivo. Tá? Ele é rico também em carotenoides, que são antioxidantes muito importantes e muito divulgados, né, hoje em dia. Protegem toda a parte de oxidação celular, então diminui o envelhecimento, aumenta a imunidade. Ele tem também, ele é rico em luteína e zeaxantina, que são presentes, são substâncias presentes nos vegetais que melhoram também a visão da gente. Então, todo o sistema ocular, degeneração, previne a catarata em pessoas com mais idade. Então, assim, são muitos benefícios do milho. Inclusive, eles são muito ricos em fibras, né? Então, essas fibras, elas são necessárias para a saciedade, para o nosso funcionamento intestinal. Então, é muito importante. E são ótimas fontes de energia também. Então, o milho, ele é extremamente rico em carboidrato. Então, ele é uma fonte saudável de energia. E bem por isso também ele precisa ser consumido moderadamente, porque o carboidrato, né, tem bastante calorias e pode levar a um excesso de peso quando consumido em demasia. Você falou do consumo de farinhas. Quando a gente consome o milho em formato de farinha, isso de alguma forma perde parte desses benefícios ou não? Sempre qualquer alimento que ele é industrializado, lógico que há perda de nutrientes nesse processo de industrialização. Então, o milho também, como qualquer outro tipo de alimento, quando sofre algum processo de industrialização, ele perde os benefícios, alguns. Ainda ficam vários benefícios, mas diminui, né, essa quantidade de nutrientes.
Então, todos os alimentos que são consumidos in natura, na forma mais natural possível, é mais saudável. João, o Brasil é um país privilegiado porque aqui nós temos a possibilidade de se plantar em momentos diversos, né? Tem países aí que, em função do clima, até tem as estações bem definidas, faz uma cultura por ano. No Brasil a gente chega a fazer 3 culturas, né? E o milho, nós temos o plantio primeira safra e segunda safra, que antigamente era conhecido como safrinha, né? Que se tornou até um termo meio que pejorativo. Quais são as principais diferenças no cultivo da primeira e da segunda safra do milho? Divino, eu acho que você destacou um ponto importante, né? Então, o Brasil, ele é realmente um país privilegiado com relação a clima, principalmente por ser um país de clima tropical definido, né? Então, isso nos dá bastante flexibilidade em épocas de plantio, em posições geográficas, né? Então, dependendo da região, eu consigo fazer, como você mencionou, uma cultura em determinada época, outra em outra época, e assim a gente consegue ter toda essa cadeia produtiva girando no nosso país, diferente, como você mencionou também, de outros países que, por exemplo, podem ter no inverno a neve, né, que acaba não permitindo, né, esse tipo de cultivo, ou até, mesmo não tendo a neve, tendo um problema de estiagem, ou a falta de chuva. Eu posso dar um exemplo aqui, até do ponto de vista pessoal. Eu presto uma consultoria em Angola, na África, e lá no período de inverno a gente não consegue plantar, não pelo fato de ter um frio em excesso que não permite, e sim pelo fato de não chover. Simplesmente não tem água, então você não consegue fazer esse tipo de condução. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, que é o clima tropical definido, que é a nossa característica do Brasil, principalmente quando a gente fala em centro-oeste, sul do nordeste, sudeste e sul do país, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de intercalação, digamos assim, de programação da produção. Mas o que muda normalmente entre plantio verão com plantio de inverno, primeiro, volta aquilo que nós comentamos no início ali da nossa conversa, que é o nível de tecnologia, tá? O produtor que ele vai produzir um milho verão, né? O milho ali que exige de repente um maior investimento, porque é onde ele vai ter aquilo ali como a cultura principal dele naquele ano, naquela safra. Então ele vai acabar investindo mais para poder produzir mais, tá? Então eu vou te dar aqui um exemplo em termos de produtividade, né? Espera-se normalmente, claro que para falar em média de produção, depende muito de como vai ocorrer todo o período ali de plantio e a condução da lavoura, principalmente, né, do que nós acabamos de falar aqui, que é um fator que a gente não controla, clima, mas espera-se normalmente uma produtividade de 80 a 100 sacas por hectare no milho verão, enquanto o milho inverno, a média, ou o que se espera normalmente, em torno de 50 a 60, podendo chegar até 80 sacas por hectare de produtividade. Então, essa forma que é conduzido, o nível de tecnologia que você coloca, o investimento que você faz, o período, né, o tempo que você tem entre uma janela e outra, que foi o que nós comentamos ali anteriormente, e também se é a cultura principal daquela safra do ano do produtor ou se é a safra secundária, isso vai influenciar muito na decisão dele de como ele vai conduzir, tá? Mas, resumindo tudo isso que a gente acabou de comentar, a safra verão você tem um pouco mais de tempo, você não tem o risco de uma geada, de um frio que possa prejudicar a condução da sua lavoura, tá? E você tem um período de chuvas com maiores regularidades. Então, isso permite você fazer esse maior investimento e prospectar uma maior produção, tá? Enquanto no inverno, né, tem esse risco, né? Pode vir uma geada, por exemplo, dependendo do estágio que esteja esse milho, pode prejudicar ou até, infelizmente, matar a cultura mesmo, né? Ela não conseguir mais ser conduzida, ou você pode ter um período que realmente fique uma lacuna ali entre um mês ou outro, por exemplo, na questão
hídrica, né, a chuva, então isso faz com que o produtor não possa investir toda a sua ficha, né, colocar todas as suas fichas nessa safra do inverno, né, da safra do safrinha. Então, o que a gente orienta é isso, tá? O produtor, quando ele vai produzir, principalmente a safra do inverno, ele mensurar um pouco esses riscos e saber que, né, que isso pode acontecer. Mas nós temos produtores aí com produtividade acima de 100 sacas, né? Sim, sim. O que a gente deu exemplo aqui, né, por hectare, é uma média, Ah, sim. né? Quando você trabalha com média, normalmente a gente costuma dizer que é importante você pegar a média histórica, né? Então, se puder pegar a média, por exemplo, dos últimos 10 anos, seria ótimo, que aí você consegue ter toda a diversidade ali, conseguir calcular um pouco isso, né? Professora Carla, você falou aí de algumas formas de consumo do milho. Quais são as formas mais comuns? E eu já complemento a pergunta, quais são as formas mais saudáveis também? Então, o milho, ele é muito conhecido por vários tipos de preparações, né? Então, a famosa pamonha, o curau, várias preparações salgadas também com milho, como creme de milho, o milho como guarnição de algum tipo de carne, de outros preparos principais. Mas a melhor maneira de se consumir o milho, ele é in natura. Daí a gente pode consumir ele cozido, assado, refogado, então são as melhores maneiras, ele in natura do que ele enlatado. Então, o processo de industrialização de ele enlatado traz a perda de alguns nutrientes, lógico, e também adiciona muito sódio para a conservação desse milho enlatado. Então, assim, pessoas com hipertensão, a gente pede para evitar realmente qualquer tipo de enlatado por causa dessa produção dele, né? Então, in natura é sempre a melhor forma de se consumir o milho. Muitas vezes as pessoas gostam de fazer muita coisa frita com milho. Essa fritura, ela é saudável? Não, então, a fritura já não é saudável. Então, tudo que você conseguir consumir de uma maneira que tenha pouca quantidade de óleo, então um cozido, ou um assado, ou um refogado com pequena quantidade de óleo, é bem mais saudável. Então, tudo que é fritura também é desaconselhável, principalmente para quem tem colesterol elevado, outros tipos de patologia, diabetes, hipertensão. Então, são problemas cardíacos. Então, essas pessoas realmente têm que evitar a fritura. Principalmente na praia, tem aquele milhozinho que o pessoal traz ali. Aquele Não, milho. então, aquele milho da praia, se você consumir ele sem manteiga, ele é muito saudável. Agora, as pessoas enchem de manteiga, daí ele já fica bem mais calórico, né? Com consumo maior de lipídio, daí que é a manteiga, né? E se a manteiga for margarina, então pior. Pior ainda. Tá certo. Ô João, como é que nós estamos, nós aqui, o Brasil, né, em termos de produção do milho no mundo? E quais são os estados brasileiros que mais produzem? Olha, o Brasil ele tem uma relevância muito grande, né, na produção de milho mundial, tá? Hoje, o Brasil ele está em terceiro lugar em produção, ele só perde para os Estados Unidos e China, né? Então, a gente tem uma importância comercial, não só no mercado sul-americano, que o Brasil acaba sendo destaque, mas no mercado internacional, global mesmo, né? Saindo aqui só da parte da nossa esfera continental. E quando a gente fala nos estados que se destacam em produção da cultura, nós temos o Mato Grosso, né, em primeiro lugar, que é um estado aí que ele tem cada vez mais tem tido um crescimento importante, não só nessa commodity do milho, mas como outras também, né? Em segundo lugar, o Paraná, que é um estado que já tem já é cultural do nosso estado, né? Eu, particularmente, falando do Paraná, já é cultural, já é uma característica, realmente, o produtor fazer a cultura do milho, pelo menos no inverno, se ele não entra com ela no verão, e depois o Mato Grosso do Sul também, que tem um destaque importante aí em produtividade, né? Se a gente for colocar em números, então seria Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, que são os estados que se destacam, né? E só complementando ainda,
O que é importante também a gente colocar é que, falando desses 3 estados, assim como outros também que a gente não citou aqui, o produtor, independente se é média, alta ou baixa tecnologia, como nós citamos, ele é tecnificado hoje, tá? E quando eu falo no nível tecnificado, o produtor, ele realmente conduz a lavoura como ela deve ser conduzida. Não existe mais aquela cultura que o produtor, mesmo utilizando a baixa tecnologia, por exemplo, e principalmente usando o exemplo do milho, aquele vai conduzir sem conhecimento de causa. Tá? Então, se ele não tiver realmente esse conhecimento técnico, eu sempre brinco que a gente tem que parar de chamar o produtor de produtor rural, a gente tem que chamar ele de empresário do agro, né? Porque ele precisa realmente entender que aquilo ali é a empresa dele, é o negócio dele, ele tem que saber quanto que ele gasta para saber quanto que ele ganha, para saber o lucro. Então, não tem mais como você, independente de média, baixa, alta tecnologia, você não ser especialista, não conhecer e não ter uma orientação técnica realmente para fazer aquilo ali, né? No caso aqui a gente está usando o exemplo do milho, mas isso também a gente pode citar qualquer outra cultura de nível comercial. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Professora, em termos nutricionais, quando se compara o milho com outros alimentos, deixa eu comparar aqui com o trigo, por exemplo. O milho, ele se equivale ao trigo? Então, o milho, ele é ótima fonte de calorias, de carboidratos, assim como o trigo. O que a gente difere um pouco o milho do trigo? O milho, ele não contém glúten e o trigo contém. Então, assim, para as pessoas que têm ou doença celíaca ou algum tipo de intolerância ao glúten, a gente induz a pessoa a consumir o milho e não o trigo. Então, assim, como substituição para pessoas que têm intolerância ao glúten, ele é ótima fonte. Mas o milho, ele se equivale em termos de carboidratos e energia ao trigo, sim. Um pãozinho de milho é mais saudável do que um pãozinho francês? Os dois têm o valor nutricional igual, tá? Mas tem essa tendência da pessoa ter intolerância a uma coisa ou não, mas equivale sim em calorias e nutrientes. João, como é que funciona a fase reprodutiva do milho? Bom, eu só gostaria de fazer um destaque em cima do comentário da professora Carla, porque acho que tudo que é feito de milho é bom, né? É muito bom. É muito difícil a gente não gostar de algo que vem do milho, ela citou a pamonha ali, não tem como, né? Mas Daí vem enfim, as preferências, né? exatamente, mas tudo é muito bom, né? Sempre quando é muito bem feito. Mas falando um pouquinho do desenvolvimento da cultura ainda, né? Então, as fases do milho, né? A gente pode dividir ela basicamente em duas, tá? Que é a fase aí sim entra, né? Várias subdivisões no meio, mas é a fase vegetativa, tá? E quando a gente fala a fase vegetativa, seria desde da fase inicial mesmo ali, quando a planta vai emergir no solo, né? Quando ela começa a romper aquela camada superficial do solo e sai ali na superfície, e aí começa a emitir primeira, segunda, terceira folha, sexta folha, e assim vai todo o período vegetativo. E aí depois inicia-se, né, o período o reprodutivo, tá? Que aí a gente fala do florescimento, né, do pendoamento, a emissão ali já começa a gente ter a emissão da espiga, o desenvolvimento dessa espiga até a sua fase final de colheita, né? Então a gente divide basicamente em vegetativo e reprodutivo, e dentro desse período vegetativo em outras fases, né? A gente subdivide isso em outras fases, e o reprodutivo da mesma forma, né? Então aí a planta consegue completar o seu ciclo ali, né? Por isso que é tão importante, né? Voltando ainda um pouquinho no assunto anterior, é tão importante o clima. Porque se a planta ela passa ali por estresse hídrico, né, novamente falando aqui pela falta de chuva, ou um estresse de temperatura, seja por temperaturas elevadas, né, ainda mais
essas regiões que a gente citou, que são as regiões que se destacam em produção, a gente sabe que são regiões quentes, né? Elas ficam muito próximas ali aos trópicos, então, dependendo da época, nós temos uma temperatura alta, tanto na temperatura ambiente, como sensação térmica, e principalmente temperatura de solo. Eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos norte do Paraná, com uma temperatura média em torno de 30, 32 graus, a temperatura média do solo ela vai passar da casa dos 70 graus de temperatura, né? Então, isso é muito quente, e dependendo do quanto essa semente está ali no solo, o tempo que ela está, da quantidade de calor que ela recebe, ela pode sofrer com isso. Da mesma forma também o frio em excesso, né? Um vento muito gelado, uma leve geada ou uma geada mais forte, isso também pode acabar prejudicando. Então, essas fases vegetativas e reprodutivas, elas precisam ter realmente essa tranquilidade, digamos assim, térmica, e também do ponto de vista hídrico, né? Precisa de água, precisa de chuva, porque senão a gente realmente não consegue fazer com que a planta desenvolva. Professora Carla, nessa época do ano, aumenta o consumo do milho, né? Nós temos as festas juninas e festas julinas que acontecem nessa época e que tem muita coisa feita de milho. Vocês estavam falando da pamonha. Aqui em Goiás, a pamonha é muito tradicional. Temos a pamonha de doce, a pamonha de sal, mas tem eu não sei se aí no Paraná existe, isso foi uma criação de goiano, a Chica Doida, que é um prato feito com milho e que coloca linguiça, coloca uma série de outras coisas, de outros ingredientes. Dá uma pesquisada depois. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, acho que vocês vão gostar. Chica Doida é o nome. Foi criado, inclusive, numa cidade próxima aqui, que se chama Quirinópolis. Esse prato foi criado lá. Mas como é que se deu, Carla, essa união do milho com a festa junina, a festa julina também? Então, não existe uma festa junina verdadeira sem a pamonha e o curau, né? Então, assim, isso tudo é tradição e vem desde a história antiga, onde as pessoas se juntavam para fazer as festas juninas, né? E daí virou característica, alguns pratos são característicos dessa época do ano, né? Então, a pamonha e o curau é muito consumido, né? Assim como o milho também tem outras formas de consumo, como as farinhas, os flocos, o fubá, que é tão famoso também. Mas esse prato daí eu achei bem interessante, hein? Se você tiver a oportunidade, não perca, viu? Perca não, você vai gostar muito. Só para a gente finalizar, Carla, o milho, ele traz algum benefício para algum tipo de patologia? Então, pela quantidade que ele tem de fibras, que é uma ótima fonte de fibras, e as fibras são muito importantes, né, para a nossa saúde, ele consegue diminuir a quantidade de glicose do sangue, de açúcar do sangue, então é benéfico para as pessoas que têm diabetes. Ele também consegue diminuir os níveis de colesterol para aquelas pessoas que têm colesterol elevado. Então, ele também melhora para pessoas que têm problemas cardíacos, porque quando ele tem essa diminuição do colesterol, ele diminui também a tendência das pessoas a desenvolver esses problemas cardíacos. Então, ele é muito saudável à saúde, né? A gente só precisa mesmo ver a quantidade consumida, porque como ele é fonte de carboidrato, em excesso ele pode também fazer elevação de peso. Gente, eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que nós trouxemos aqui um aspecto um pouco diferente. Não ficou somente aquela coisa técnica que a gente sempre traz, né? Tantos técnicos que vêm aqui. Depois eu vou ter a oportunidade de trazer novamente o João Miguel aqui para nós falarmos exatamente da parte de plantio, de produtividade, enfim, nós teremos essa oportunidade e foi muito interessante ter a Carla aqui para mostrar esse outro aspecto nutricional, que muitas vezes ele fica um pouco relegado, um pouco esquecido, né? A Carla é quase que uma como é que é o nome, o Carla, que a gente fala daquelas pessoas? Uma influenciadora digital, né? Tem muitos seguidores no Instagram. Imagina, eu tava vendo os vídeos, até comentei ainda com a minha esposa, falei, olha, tava vendo os vídeos da Carla, malha pesadíssimo, viu? Parabéns. Carla, obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui. Obrigada a você. E o João, você não tem Instagram, João?
Olha, eu por enquanto eu estou dando um tempo de rede social, mas a gente precisa ter, isso não tem jeito, né? Gente, foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado, viu, Carla? E volte mais vezes. Obrigada a você, tá? Um prazer sempre estar no seu programa. Muito obrigado. João, brigadão. Prazer ter você aqui também. Divina, eu que agradeço o convite. A gente sempre está à disposição aí de poder falar um pouquinho da agricultura, mostrar o que a gente tem de tecnologia, o que nós temos ali de bom para oferecer, né? Essa atividade tão importante, não só no ponto de vista da produção de alimentos, mas na questão econômica também, né? O PIB do país, o PIB do estado, da cidade, gera empregos, traz tecnologia, investimento. Então, a agricultura realmente ela faz toda a diferença para o nosso dia a dia, e a gente, sempre que possível, que for convidado, a gente fica muito feliz em poder mostrar um pouquinho isso para os ouvintes aí. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.